Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui, como vocês já podem observar na minha tela, vamos falar sobre o último shape do Nick Walker e fazer uma comparação. Na verdade a comparação já tá feita, né? O post do Who is the Best Bodybuilder que eu tô utilizando como fonte, que é um excelente perfil no Instagram. Se você não tá seguindo ainda os caras, segue lá para dar uma moral que vale muito a pena. Agradeço demais pela postagem deles, porque isso nos ajuda a ter conteúdo para poder estar comentando aqui com vocês, e é uma comparação do shape que o Nick Walker apresentou agora no Tampa Pro, onde ele foi campeão da categoria 212, quem dera o Nick Walker tivesse peso para competir na 212, onde ele foi campeão da categoria Open, comparado com o shape do Derek Lunsford no Mr. Olympia. Bom, vamos lá já, vamos sem enrolação aqui, direto ao ponto. Primeira comparação aqui, pose de duplo bíceps de frente. Na minha opinião, o Nick Walker, tá, se vocês forem observar, até comentei nos vídeos atrás, que eu acho que a melhor coisa que o Nick Walker pode fazer é começar a posar com as pernas abertas, com o pé aberto, assim como o Derek faz. Porque olha como o pé do Derek, ele fica totalmente para fora. Para quê? Para poder tentar jogar o vasto lateral dele para subir o máximo possível, para poder mostrar mais da perna dele e também para chamar mais atenção para a parte interna da coxa e não para a parte externa, porque o Derek, ele é um cara que ele tem um problema parecido com o do Nick Walker, só que com uma diferença, que a inserção do vasto lateral do Derek, ela meio que segue uma continuidade, não começa lá em cima, na altura aqui do quadril, mas ela meio que tem uma continuidade, enquanto que o Nick Walker, vocês podem ver que vem desse sendo reto aqui, e aqui começa a inserção do vasto lateral dele, que acaba tirando um pouco da estética da perna. Então ele posando dessa maneira é a melhor maneira para ele conseguir dar uma harmonia para as partes da perna, que é o grande defeito do Nick Walker. O Nick Walker, se ele tivesse essa inserção do vasto lateral dele começando aqui, mesmo com essa largura absurda de cintura que ele tem, isso ia fazer, pô, ia ser um problema. Na minha opinião, se ele tivesse essa inserção aqui em cima, ia dar uma harmonia pro shape dele e ajudar ele a disfarçar a cintura, que, pô, ia ser um cara que ia ter grandes chances para poder competir aí pelo título do Mr. Olympia, se ele tivesse esse pequeno detalhe aí a favor dele. E nessa pose aqui, sendo sincero com vocês, o Nick Walker, ele é muito mais bruto, ele tem muito mais volume, e o Derek acaba tendo uma estética muito mais agradável. Então, vamos olhar rapidamente músculo a músculo. Braço. O Nick Walker leva com folga, porque na minha opinião, hoje o Nick Walker e o Michael Kriso têm os melhores braços da atualidade. Peito, Nick Walker leva com sobra, porque o Derek é fofo, não tem muita espessura, não tem muito volume no peito. Saída da dorsal aqui, bem semelhante na minha opinião, acho que os dois ficam ali bem parelho. Abdômen no geral, eu particularmente prefiro o vácuo assim, porque dá uma estética mais legal, uma estética mais agradável, na minha opinião, que não vale de merda nenhuma. Então, se você olhar para o abdômen, eu prefiro o do Derek comparado com o do Nick Walker. E conjunto de perna um todo, eu prefiro o Derek. Então, se você for olhar a parte superior, Nick Walker leva, na minha opinião, porque ele acaba levando em mais grupos musculares. Na parte inferior, o Derek acaba levando. Então, vamos colocar aqui que pode ir para qualquer um dos dois lados, mas para não ficar em cima do muro, olhando no meu gosto pessoal, eu acho que o Derek acaba levando essa pose pela estética, porque eu acho que essa pose é a pose que a estética sempre tem que prevalecer com relação à brutalidade, mas aí é gosto pessoal, tá? Mas se você fala pra mim, pô, João, discordo de você, eu acho que o justo seria o Nick Walker. Beleza, justo, dá pra defender totalmente esse argumento. Agora aqui de lado, na minha opinião, o Nick Walker leva com uma relativa folga, porque o braço maior, ombro maior, peito mostrando muito mais, quadríceps aqui mostrando muito mais, glúteo mostrando muito mais. Então aqui eu acho que nem tem muito que a gente gastar tempo nessa pose aqui. Eu acho que o Nick leva com relativa tranquilidade. Nessa pose aqui o Derek vai muito bem, porque ele tem um glúteo que fibra muito, as pernas aqui ficam num volume interessante, e ele tem muito volume, mas o Nick não faz feio, tá? Eu acho que o Nick é um dos poucos caras que de costas consegue equiparar com o Derek, porque o Derek, o maior ponto forte dele são as costas. Então eu acho que aqui vai o Derek, mas fica uma disputa muito acirrada. E aqui também, como eu falei pra vocês, olha como o Nick consegue ficar
com um shape muito equilibrado e bater de frente com o Derek, que tem, na minha opinião, hoje as melhores costas da categoria Open. Aqui eu prefiro o Derek, mas o Nick com certeza não faz feio, ele vem muito bem e ainda mais ele consegue fazer um trabalho aqui que a cintura dele fica fina, que dá uma estética muito legal para o shape dele. E quando a gente olha para essa parte aqui inferior, olha como ele consegue fechar o adutor aqui e fica realmente muito impressionante, muito maçudo. Então assim, se você fala, pô João, eu prefiro o Nick, justo também. Eu particularmente preferiria o Derek. E aqui a gente tem o abdominais e coxas, que aqui eu acho que fica difícil do Nick conseguir competir por causa da questão da perna dele, que não fica numa estética muito legal. Se ele posasse parecido com o Derek aqui, eu acho que ficaria mais interessante, só que o Derek falta, pô, corte, né? Vamos ser sinceros aqui também, não ser só a baba-ovo do cara. Falta um pouco mais de corte, olha como parece só uma maçaroca de carne, e o Nick ele consegue ter um pouco mais de corte mesmo, de profundidade. Mudei minha opinião, vou no Nick. Aqui o mais musculoso fica muito parelho, fica muito legal, mas eu particularmente prefiro o Nick, porque o Nick consegue apresentar um negócio mais uau, um negócio muito mais impressionante. Então vocês podem ver aqui que numa comparação do shape mais recente do Nick comparado com o Derek, fica muito parelho, deu praticamente aqui 4-3, né, pro 5-4, 5-3 pro Derek em relação ao Nick, mas é só a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com essas poses e quem foi o ganhador de cada pose, fazendo um comparativo aqui de pose a pose, ou vocês acham que nessas poses aqui o Nick leva de lavada e o Derek acaba ficando para trás? Quero ouvir a opinião de vocês, comparação rápida aqui só pra gente manter aqui uma regularidade de vídeos e eu quero pegar a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final. Se gostou desse conteúdo, eu espero que você não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Dá uma olhada aqui embaixo também para você deixar o seu like, deixar o seu gostei, porque isso apoia muito o nosso conteúdo aqui para ele poder chegar em cada vez mais pessoas. Agradeço muito você que viu o vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.